Mas beleza, manda ver aí, Rafael. Se auto-introduz aí. Bom, o Rafael usou o trampolim da vitória, né? Para parar na Holanda, não é o primeiro a chegar lá. Fez mestrado com a gente. E agora está se doutorando aí. Mas pode colocar nas suas próprias palavras aí. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Tá bom. Obrigado, hein? Nada. Então, tá. Tá, não tô vendo vocês aqui, então qualquer coisa, acena aí se precisar falar. Tá, então, sou o Rafael, eu vi que tem gente aí no grupo que eu nem conheço mais, mas eu trabalhei com a Adriana e trabalhei com o Indiael, fiz meu mestrado aí no laboratório, e aí eu vim fazer doutorado aqui na Holanda, com Francesco Batalha, e já estou no meu segundo ano, começando o terceiro ano, e bom, as coisas estão andando por aqui. Mas, e para esse Journal Club de hoje, que o Rodrigo me pediu, eu escolhi esse paper, que na verdade é bem similar com as coisas que eu estou fazendo aqui, e que também é de um amigo meu. E, bom, esse paper eu conheci, na verdade, antes dele mesmo ir para o BioArchive. E eu conheci quando eu estava no Canadá, lá, que eu passei um tempo lá trabalhando com o Majid Mohajerani, esse cara aqui. Que ele faz parte de um grupo. Lá eles têm. O Bruce McNaught, que a gente já conhece, é grande, né, no campo. Ele é como se fosse um grande PI e tem um grupo de vários outros professores que participam desse grande grupo dele. E o Majid é um desses professores. E aí o Javad, que é o primeiro autor desse paper, ele é do laboratório do Majid. E ele também. Hoje ele acabou de se mudar para trabalhar com o Bruce, na Califórnia. Mas a história desse artigo aqui é basicamente isso aqui foi o doutorado todo desse cara. De A a Z foram 6 anos, eu diria. Ele implantou a técnica, com a ajuda, claro, do pessoal, mas ele implantou a técnica, viu a melhor forma de fazer as coisas, gravou o dado, analisou. E saiu esse resultado aqui. Então foi um trabalho de muitos anos aqui. Tá, mas vamos começar, né? Tá, o título Tá, desse não se paper... preocupa que a gente está aqui, tá? É normal quando você apresenta, tu só vê tua tela, né? Tu acha que tá falando sozinho. É muito estranho. Não, eu tô ligado, mas estamos aqui. Tá. Depois dessa galera toda, conhecia mais o Bruce McNaughton, né? Claro, né? Mas outros não. O Majid ele é novo. Ele publicou um Nature Neuroscience sobre de estimulação sensorial e de integração de córtex sensorial com associativo e essa integração dessas áreas do córtex. Ele foi a capa da Nature, aí ficou fácil para ele para conseguir uma posição Boa. também. Ele recebeu duas Boa. ofertas de API, ele me disse, quando ele publicou esse Nature. Nossa. É um É, cara muito bom, muito bom mesmo. Foi muito massa. prazeroso para mim trabalhar com ele. Tá, paper, né? Tá, o título desse paper tem que traduzir, né? Padrão espaço-temporal da atividade do neocórtex ao redor desse Sharp Wave Ripple no hipocampo. E aí, para começar essa apresentação, voltar para a base, para falar um pouquinho o que são esses Sharp Wave Ripple, né? Esse Sharp Wave Ripple são essas atividades aqui que acontecem no hipocampo. O pessoal, acho que boa parte do laboratório conhece, ou já trabalhou com isso até. Mas é essa oscilação rápida aqui, que ela oscila entre 100 e 200 Hz, essa frequência rápida aqui. E que essa frequência rápida, na verdade, se você der um zoom nela, você consegue ver que algumas vezes, ela pode trazer traços de memória. Então, esse exemplozinho aqui, você tem um linear track, você pode gravar essas place cells, né, que são as células de lugar, às vezes param em vários lugares. Você consegue ter essa sequência de place cell e quando você olha para esses sharp wave ripple durante o resting state, quando o animal não está correndo, e você olha, ele tem uma espécie de reativação, uma espécie de replay aqui dessa ordem de place cell que aconteceu. Uhum. E esse Sharp Wave Ripple parece estar... o Ripple, como a Adriana já falou em uma dessas outras apresentações, é essa atividade aqui, e o Sharp Wave é essa deflexãozinha aqui que acontece. Eles parecem acontecer juntos. E essa atividade ela é uma atividade que ela é importante no cérebro. Então, se você inibir esse Sharp Wave Ripple, ele tende a aparecer mais. Aqui é um gráfico de tempo e de número de Ripple acumulativo. Então, cada vez que você tenta inibir mais, ele tenta aparecer mais. Esse é um paper da Gabriele Girardot. Eles fizeram vários controles para esse experimento aqui. E, enfim, vale a pena. Enfim, parece uma atividade que o cérebro necessita de que aconteça. Acontece
durante o resting state, durante o sono, alguns tipos de anestesia. E, enfim, parece ser importante para algum processamento do cérebro, porque ele precisa acontecer. Tá, voltar para o paper. Tá, vamos para o abstract aqui para ver o que é que eles fizeram. Tá, o modelo prevalente desses Sharp Wave Ripple, é difícil traduzir isso, acontece ativado espontaneamente em CA3 e propaga recente traço de memória em direção ao córtex para facilitar a consolidação de memória lá. Eles estão afirmando isso aqui já. Usando voltagem e transiente glutamatérgico extracelular gravado sobre regiões gerais do neocórtex dorsal de camundongo em relação à multiunidade de CA1. Esse é aquelas microdiálise da vida? Isso Para dosar esses glutamato aí? É similar com calcio imaging. Mas aí, nesse caso aqui, você pega, eu tenho um slide aqui que eu vou mostrar. Você pega o córtex todo, todas as áreas do córtex. Interessante. É um overview do córtex assim, você consegue ver atividade de voltagem. Não, o voltage sim, mas eu estava pensando esse glutamate transient aí, como é que eles... O voltage, a gente tem voltage imaging, né? Dá para fazer voltage imaging, calcio imaging, mas assim, como é que tu vai detectar com um bicho em vivo o glutamato? Tava pensando se era... Tem um modelo transgênico que eles têm. Eles chamam de iGlue. Interessante. Um de animal que eles têm lá que expressa. Eles inclusive, quando eu estava saindo de lá, eles fizeram um animal lá que expressava serotonina também, mesmo esquema assim, dá para ver a flutuação no córtex, de serotonina, de outros neurotransmissores. Bem interessante. Enfim, é possível fazer esse tipo de coisa hoje. Tá, vamos voltar aqui. Tá, e aí eles olharam essa atividade de voltagem de glutamato no neocórtex dorsal de camundongos em relação a esse MUA, né, a atividade multiunitária de CA1 e desse Sharp Wave Ripple. Eles encontraram que grande modulação do Sharp Wave Ripple ocorre no córtex retroesplenial. Além disso, contrário com a hipótese unidirecional, a atividade do neocórtex exibe uma ativação de tempo que varia de guiar esse Sharp Wave Ripple ou de ser guiado, né? Assim, em contrário com o modelo de que Sharp Wave Ripple acontece espontaneamente no hipocampo, a ativação do neocórtex normalmente precede a atividade desse Sharp Wave Ripple e pode, assim, constituir um gatilho de evento, né? Engatilhar esse evento que acontece no hipocampo. Que a conversão do neocórtex... Nossa, isso é terrível de traduzir coisa. Parece associar a ativação... A reativação é associada a essa reativação desses índices de hipocampais. Meio estranho esse índice. Esse time continuum, que é esse lag, que se acontece antes ou depois essa atividade no córtex, que acontece antes ou depois do Sharp Wave Ripple, é consistente com a dinâmica em que antigas e mais consolidadas memórias podem, de fato, iniciar o diálogo hipocampo neocortical. E a atividade de novas memórias pode ser predominantemente iniciada pelo hipocampo. Enfim. Tá, dessa introdução aqui, a introdução ela é bem clara, eu achei que o paper foi bem escrito nesse sentido. Só volta no título, eu falei, estava no mute, que só volta no título aí, deixa eu rapidinho. Spatial Temporal Patterns, Neocortical Around. Então a ideia, assim, é porque todo esse papo de Sharp Wave, como o Rafael já falou, essa ideia de que é o momento, seria o correlato eletrofisiológico da onde os traços de memória, enfim, migrariam, né, ou sairiam do hipocampo e iriam para o neocórtex. Tem um monte de teoria que as memórias migram, né, alguns tipos de memória, declarativas, coisa e tal, hipocampo e neocórtex. Mas o dado novo que ele está dizendo aí, então, é que o próprio neocórtex tem uma atividade antes do Sharp Wave, ele não seria só passivamente recebendo. É isso que eles estão falando? Ou querendo... Tem os dois, na real. Ele está falando que tem... Porque, na verdade, está falando around, né? Então, antes e depois do Sharp Wave, teria alguma coisa triggered aí, né? Uma coisa acontecendo lá. Beleza. O paper basicamente disso. E a introdução é legal, eles falam esse blá 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 da teoria lá do Bruce McNaughton,
esse Memory Indexing Theory, que, enfim, anexa a informação e envia para o córtex ou não. Isso aí pode ser debatido, né? Mas acho que o que é interessante aqui, que ele aponta nessa introdução, é que a motivação desse paper foi basicamente duas. Uma foi um paper que tem do Logothetis, não só Logothetis, hoje em dia tem mais paper mostrando isso, mas eles mostram que a atividade de Sharp Wave Ripple, que acontece no hipocampo, por exemplo, no primata, ela é relacionada com a Default Mode Network, que acontece no córtex. Então, a Default Mode Network, o que é isso? É uma conectividade funcional, ou seja, o que é conectividade funcional? É uma autocorrelação entre áreas associativas no córtex, e essa atividade local no hipocampo ela está associada também com a ativação dessas áreas associativas, que pode ser retroesplenial, cingulado, parietal, TEA, que é uma área também aqui na lateral. Isso eles mostraram em primata, tem também estudo em humano, se não me engano, e é um negócio meio novo, assim. Mas o negócio que para estudar essa técnica, para publicar esses papers, eles colocaram o eletrodo no hipocampo e eles gravaram o BOLD, né? E o problema do BOLD, que é esse nível de medida de oxigenação do sangue, ele é uma medida muito indireta da atividade neuronal. Então, o que é que isso causa? Isso causa um delay de informação. Quando você vê o que está acontecendo lá no cérebro, provavelmente se isso é relacionado com a atividade neuronal, isso aconteceu 2 segundos antes. Então, você tem uma atividade espacial boa, você consegue ver todo o cérebro, mas a atividade temporal você não tem. Por outro lado, quando o pessoal também estuda esses Ripple e essas atividades, eles também usam eletrofisiologia, né? E com eletrofisiologia você tem uma atividade muito boa, tem uma resolução muito boa temporal, você consegue ver spikes, você consegue fazer, enfim, várias análises, mas quando você olha para a parte espacial, você perde, porque o que você está olhando é uma atividade bem local no cérebro, né? Ou uma área específica, ou somente retroesplenial, ou somente alguma coisa assim. E, enfim, juntando essas duas perguntas, essas duas ideias, o que eles decidiram fazer foi usar um método que seja bom espacialmente e bom temporalmente, que é esse Wide Field Optical Imaging, do neocórtex dorsal. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. E tá, posso falar agora. Mas aí esse é bicho preso, então, para fazer essas imagens? O bicho eles fizeram com sono natural e fizeram com o bicho anestesiado em uretano. Uhum. No sono natural, eles tiveram muita dificuldade. Eles só conseguiram gravar, se não me engano, um animal, porque é muito, muito difícil botar o bicho para dormir com... Pois é, em geral, essas coisas de imagem é muito. Tem que estar paradinho, né? Em geral é head fix, né? Eles só conseguiram gravar um animal nesse contexto aqui. Mas sobre o uretano, aí você grava quando você quiser, né? Eles gravaram vários. Mas aí, Uhum. só para mostrar o que é isso aqui, mais ou menos. Tá, o que é essa técnica que eles usaram aqui? Pelo menos a parte de voltagem. Eles usaram esse Voltage Sensitive Dye Imaging. Eu não vou entrar Uhum. na biofísica da coisa, mas é uma técnica de imaginamento óptico usado para gravar padrões de atividade elétrica no tecido, monitorando o potencial transmembrânico via imaginamento de fluorescência. Ou seja, enfim, o que acontece aqui... Isso aí, em geral, acho que eles injetam, né? Eles abrem, expõem o cérebro e põem com uma pipeta, acho que eles deixam cair esses dyes aí, né? O que eles fazem é o seguinte, eles... Injetam não, assim, largam sobre o córtex, né? Eu acho. Não, é isso mesmo. Lá, porque para fazer essa craniotomia de todo o neocórtex é muito, muito difícil. Eu tentei, é muito difícil. Então, o que eles fizeram, lá, inclusive, é difícil até para eles, lá que eles são expert nisso. Então, o que eles fizeram é o seguinte, eles têm um técnico no laboratório, um chinês lá, que ele não é nem neurocientista, o cara é neurocirurgião. E eles contrataram ele, e ele que faz todas as cirurgias e essas craniotomias. É uma craniotomia muito, muito grande, assim, eles abrem aqui todo e também essa lateral aqui. Ou seja, quando eles abrem essa lateral, você consegue ver outros córtex associativos aqui, TA, quase córtex peririnal também. Enfim, é bem larga essa janela aqui que ele abre para o lado. Craniotomia é muito difícil. Também tem que remover a dura mata, enfim. É um trabalho muito bem feito por esse cara especificamente que fez todas as cirurgias. Mas o que acontece aqui é o seguinte, você abre o bicho lá, você faz a craniotomia toda do córtex do animal, você injeta esse dye, você tem que preparar esse dye,
você injeta lá, e esse dye ele consegue entrar, essa tinta, ele consegue, que é sensível à voltagem, ela consegue ir profundamente até 1 milímetro, 1 milímetro no córtex. E 1 milímetro no córtex de camundongo, ele basicamente ele consegue cobrir todos os layers. E mais ou menos, só para mostrar mais ou menos como é que é essa imagem aí, é isso aqui. Então você tem um animal que está anestesiado, vai fazer uma movimentaçãozinha aqui, consegue ver? Você consegue ver essas flutuações no córtex aqui. O legal disso aqui é que isso aqui Cara, mas aí você tem resolução de célula ou é mais de regiões ativas? Tu sabe se ele chega a pegar o single cell na imagem ou Então, é mais assim, região, aquela zona lá tá ativa, aquela zona lá tá menos? então A resolução. desculpa, Adriano. Não, não, diga aí, a resolução espacial dessa técnica, tu sabe? Sei. Então, você não consegue gravar um nível neuronal. O que você tem aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, essa câmera que eles usaram especificamente, se eu não me engano, é 128 por 128 pixels. Então, cada pixel da câmera, por exemplo, aqui, ela representa uma coluna no córtex. Aham. E Tá, essa, então seria uma. Saquei. isso. Você está gravando é como se fosse um LFP, um Local Field Potential, completamente local, sem condição de volume. Sim, mas o sampling rate dessas, sabe a velocidade, né? Porque o Sim. Calcium Imaging é super lento, por exemplo, né? Em Não, relação a. como aqui é voltagem, é muito, muito rápido. E é tipo um LFP, voltagem. Eles capturam e tem câmera para isso, então super Tem, time tem, resolution. tem. E a câmera que eles gravaram, eu posso estar errado nesse artigo aqui, mas é tipo 200 frames por segundo. Então você consegue ver até gama no córtex. Aham. Então é bem interessante. É rápido, é. É, Mais rápido que Calço. Calço em geral é 15 Hz, 20 Hz de sampling rate. é, Porque assim, tu pode mostrar mais rápido, não é uma limitação da câmera, mas não adianta, porque o sinal é lento mesmo, não vai te adicionar muito mais. Não, isso aqui é legal. Pronto, mas nesse artigo também eles falaram de glutamato, né? O negócio de glutamato é que eles têm um paper mostrando que glutamato é um pouquinho mais lento, mas é bem parecido com a atividade de voltagem no geral. Só que com glutamato, porque o animal é transgênico, você não precisa fazer essa craniotomia nem nada. Você consegue gravar através do scalp do animal, que é bem legal. Tá, mas só para falar um pouquinho do que é essa atividade aqui, enfim, cada pixel daqui que a gente está vendo, né, ele representa uma coluna no córtex do camundongo. E o que eu falei, que esse DAI, ele consegue ir até 1 milímetro de profundidade, mas é até, né? Então, às vezes ele fica na parte mais superficial do córtex, dependendo de onde está no córtex. E essa parte mais superficial, por exemplo, ela é mais densa aqui no layer 2, no layer... Tá, desculpa. Se você olhar... Tá, me enrolei aqui. Se você olhar o córtex, o layer 6, na verdade, ele é o layer onde tem a maior quantidade de célula agrupada e também de sinapse. E esse layer 6, na verdade, ele projeta para o layer 2 e 3. Então, boa parte dessa atividade, pelo menos uma coisa que você pode entender, é que isso pode ser os dendritos apicais, pelo menos a arborização dendrítica, que vem do layer 6 e que para no layer 2 e 3. Enfim, mas é um pouco impreciso, né, nesse sentido. Você não tem tanta informação sobre que layer específico. O quanto que entra mesmo que tu falou, que o DAI, que o corante É um consegue milímetro. entrar? 1 milímetro. Uhum. Então É, pega tudo. pega tudo. Tá, e só para falar, essa atividade, de novo, é diferente de LFP, onde você grava tudo aqui ao redor, é completamente local, né? Você não tem condição de volume, por exemplo, e deixa isso ainda mais especial. Tá, e ele começa o paper. Tá, essa aqui é a motivação, já falei. Tá, essa aqui é a primeira figura do paper. Ele mostra o setup que eles usaram, que é... Enfim, você consegue fazer essa topografia aqui do animal, de que área é onde, baseado em duas coisas que eles fizeram. Uma foi a marcação do bregma durante a cirurgia. Como você pode ver aqui, essa bolinha branca, ela representa onde está o bregma. E outra coisa é que, depois do experimento, eles estimularam o córtex auditório, visual, a mão do bicho, a perna do bicho, enfim, fizeram várias estimulações e conseguiram medir a atividade evocada no córtex para saber onde é que está mais ou menos cada área. Tá, e é isso. Enfim, o bicho está anestesiado, eles implantaram aqui por trás o eletrodo no hipocampo. Esse hipocampo aqui, ele é dorsal, mas ele é um dorsal meio
Entre dorsal e ventral, eu diria. Tá. E aí, isso aqui é basicamente o que a câmera está gravando. A câmera consegue ver esse hemisfério. Eles gravaram só o hemisfério direito, porque hemisfério direito e esquerdo, no fim, é bem parecido. Mas eles falam isso no paper. Tá, mas isso aqui é basicamente o que a câmera tá gravando. Você consegue ver o córtex, o bicho exposto aqui. O animal tá até meio de lado assim, para conseguir gravar essas áreas laterais. E aqui é um exemplo desse imaginamento. Se você selecionar uma região de interesse aqui, você consegue ver essa flutuação. E se você olhar o FP, ele é muito parecido, né? Se você colocar um eletrodo, se você colocar um eletrodo lá, o que eles fizeram, você consegue e olhar esse ROI ao redor do eletrodo, você consegue ver que essa atividade é muito parecida. Só que uma coisa que é interessante, Adriano, é que esse zerinho aqui, porque na verdade essa figura aqui ela tá invertida. Então, Ah, quando o LFP vai para baixo, na verdade esse DAI vai para cima. Faz sentido, né? Você tá sim, indo. porque se LFP vai para baixo, tá entrando na célula, né? Quando vai para baixo, os neurônios estão disparando, né? Quando vai para baixo, o neurônio está disparando. Se está mais negativo fora, ficou positivo na célula. O LFP é o reverso da célula, né? Isso. Sim, a grosso modo. Então, nesse caso que ele está mostrando voltagem, tipo, se o neurônio dispara, ele vai liberar uma fluorescência dessa, um fótonzinho desse. E aí o que você consegue ver, basicamente, o neurônio dispara, ele vai para cima nesse córtex, e no LFP, quando o neurônio dispara, o negócio vai para baixo. Bacana, faz sentido. É Na verdade, assim, é um pouco mais tricky, depende de onde está a referência, tem mais, mas assim, em termos de, sei lá, cartoon, aqueles raciocínio, dá para pensar assim, né? Mas só para dizer que eu tô ligado que o buraco é um pouquinho mais embaixo também, mas beleza. Tá. E eles colocaram esse eletrodozinho aqui, é um eletrodo que eles colocaram no mesmo hemisfério, no hipocampo, e eles conseguiram gravar essas atividades desses Sharpwave Ripple aí que acontece. E daí eles fizeram basicamente duas principais análises no paper. Uma é onde eles detectaram essa atividade de Sharpwave Ripple, aqui é o sinal filtrado. Eles detectaram isso, pegaram a atividade do imageamento ao redor, por exemplo, e alinharam. Então você tem esse evento de Ripple, esse evento de Ripple, vários eventos de Ripple. Eles gravaram, sei lá, de menos um segundo até um segundo ao redor e alinharam isso e fizeram uma média disso aqui para analisar. E aí fizeram o oposto dessa forma aqui. Eles pegaram cada pixel. Nesse exemplo aqui, eles estão mostrando uma região de interesse, mas eles pegaram cada pixel e detectaram um pico numa medida meio estranha, que eu não entendi muito bem no paper. Enfim, o pico de ativação, por exemplo, num desses ROI, e aí eles alinharam a atividade do Ripple Power no hipocampo, para ver se tem uma relação. Eles fizeram um mapa aqui que é um mapa de pixel por Ripple Power. Então é o oposto disso aqui. Um ele usou o hipocampo para olhar o córtex e o outro ele usou o córtex para olhar o Ripple Power do hipocampo. Essa figurinha. Ô, Rafael, Oi, sim. então tem um eletrodo no hipocampo também, além do imageamento, simultaneamente registrando hipocampo e córtex, é isso? Isso, tem. Tem um eletrodo no hipocampo aqui no mesmo hemisfério. Aqui é bregma, aqui mais ou menos é lambda. Aí aqui tem uma linhazinha aqui, né, que divide. O que eles fizeram foi... Peraí, não perdi aqui. Então o que eles fizeram, eles implantaram perto dessa linha, dessa sinusoide aqui, perto de lambda, por trás, um eletrodo num ângulo específico para acertar o hipocampo. Mais ou menos assim. E lá no resumo fala de córtex retroesplenial, mostrou na anatomia das coisas aí. Tá, Mas dá para ver o retroesplenial assim, de cima, olhando de cima, assim, superfície? dá. Então, desculpa, porque eu já, acho que eu já estou até acostumado com esse tipo de imagem aqui. Mas aqui é a topografia das áreas, né? Isso aqui é só um esquemático de como é que está distribuído cada área no córtex. Essa aqui é a linha medial, que a gente chama, onde tem bregma, lambda. E essas áreas da linha medial aqui são córtex associativo. Você tem retroesplenial aqui, que é essa área marrom aqui, RS, representado por RS. Você tem aqui em azul o que ele chama de ACM2, que é uma região entre o anterior cingulate e o M2, que é a área motora 2. Então você não tem como afirmar que a área motora que é cingulada, então eles chamam disso. E você tem várias outras áreas. Você tem, por exemplo, esse área, córtex auditório. Eles estimularam também o córtex auditório para dar uma olhada, para garantir onde é o córtex auditório, para fazer um mapeamento de cada área, especificamente onde está no córtex.
E, enfim, tem várias coisas aqui. Córtex barril, que são os whiskers, né? Tem forelimb, parietal aqui. Enfim. Você Eles consegue... pegam tudo isso ao mesmo tempo ou eles têm que estar focando cada hora na... Não, ao mesmo tempo, você grava tudo. É como naquele vídeo que eu mostrei, esse vídeo aqui, ó. Aham, tá, não É precisa isso estar aqui, é isso focando aqui. várias... Cara. O da dos caras é hipocampo e isso aqui. E esse hemisfério. Aham, É esse aqui. beleza. Tá, massa. Outra dúvida que me surgiu aí, não sei se você falou lá do zero, né, na fluorescência, né? Então é um delta F sobre F, esse F de baixo é um baseline, né, um valor baseline. É. E aí ele pode ir para negativo ou positivo, né, imagina esse valor. Isso. Ah, tá, beleza. É porque parece aí, nesse sinal, tá tudo negativo. Sim. Tipo, zero é o máximo. Quando ele vai Nesse para exemplo. negativo, quando ele vai para negativo, a gente entende como uma supressão da área, né? Pode entender. Aham. Certo, não, beleza, tudo bem. Pode seguir, obrigado. Tá, mano. Não, pode parar aí, pelo amor de Deus. Eu posso estar indo rápido aqui, alguma coisa. Ou muito minucioso. Tá, essa aqui é a segunda figura. E o que eles fizeram foi o seguinte: eles alinharam, né, atividade do Ripple no hipocampo que eles detectaram e alinharam para ver o que está rolando no córtex aqui. Lembrando que esse pontinho branco aqui representa Bregman, só para você ter uma noção mais ou menos. Esse aqui é o córtex direito do animal. E aí eles conseguiram ver que no tempo, né, tem menos um segundo até um segundo, você consegue ver que ao redor de zero, que é onde tem o Ripple, você tem uma bolinha vermelha aqui que é representada por esse córtex retroesplenial. Isso aqui é voltagem. Então, o que eles fizeram também foi gravar... O retroesplenial, ele é um pouco para trás, né? Ele é mais pulado aqui. Isso aqui é um exemplo de um animal que eles fizeram. Sim, não, eu só estou pensando, e como é que eles sabem que é por causa da penetrância do dye, né? Como é que eles sabem que esse vermelho não está vindo de alguma coisa mais para baixo, subcortical, do próprio hipocampo, por exemplo? É por causa da penetração, do dye não chegaria lá embaixo, talvez? Eu acho que o dye não consegue chegar no hipocampo, por exemplo. Aham. Mas esse sinal aqui, desculpa também. Esse sinal aqui que ele está mostrando aqui está filtrado entre 0,2 e 6 Hz. Então Tá. fica mais bonito de ver até. Aham. Mas é um bom ponto. Sim, e aí o que eles fizeram, enfim, o animal está anestesiado aqui, né? Eles fizeram a cronotomia, colocaram o dye lá. E nesse segundo exemplo aqui, é um animal, foi o animal lá que eles conseguiram gravar dormindo, que é esse iGlu, que é o animal que expressa glutamato. E que é um animal transgênico, nesse caso é diferente aqui, né? Animal transgênico, não precisava fazer croniotomia, você só precisou, enfim, expor o escalpo do animal e você conseguia gravar através do escalpo. Eles mostraram que, apesar de ser um pouquinho mais lento, eles mostraram também que nesse animal, com sono normal, esses Ripple também parece estar ativando esse córtex retroesplenial aqui na lateral. Uma observação que eu queria colocar também é que, na verdade, se você vê, por exemplo, esse delta F sobre F, na verdade tá indo tudo para cima, né? Só o retroesplenial que vai mais para cima. Assim. Mas, enfim, só uma observação aqui, a parte. E tá. Figura B, ele tá mostrando só a média ao redor aqui do glutamato de voltagem. Você consegue ver que é bem parecido. Eles chamam de RSC, que é o córtex retroesplenial. Eles mostram dois exemplos aqui da atividade no tempo, a média dos Ripple, de FLS, que é For Limb Somatosensory 1, a área somatosensorial do braço anterior, do membro anterior. E eles mostram que no de voltagem, quando você olha para o retroesplenial e para o V1 aqui, você consegue ver que essa atividade está indo para cima, mas ele mostra um exemplo desse FLS, parece estar meio normal, assim, vai um pouquinho para cima, mas fica meio lá na dele. É a mesma coisa também para o de glutamato. Ele tem esse picão, assim. Tá, figura C, vamos lá, fechou aqui. Figura C, o que eles fizeram, eles dividiram em áreas. Então, eles pegaram o ROI do retroesplenial, do parietal, V2, V1, enfim, dividiram em todo o córtex em 4 partes, onde um é medial, seja mais associativo, visual, auditório e todos os motor que tem, né? Somatosensorial e motor. E aí ele fez uma medida meio doida aqui, que eles pegaram ao redor de menos 250 milissegundos até mais 250 milissegundos. Eles acharam o pico dessa atividade
Eles fizeram uma média, primeiro, desse intervalo de menos 1 até 1 segundo. Pegaram o pico dessa atividade nesse redor aí, e eles deram 50%, a metade dessa diferença. E dessa metade dessa diferença, eles pegaram, onde está cortando a metade da diferença, né? Aqui e aqui, eles estão usando esse tempo especificamente para fazer uma média dessa atividade. Então, não é a área de baixo da curva, é média. Eles estão usando eles estão fazendo uma média no final desse negocinho aqui. E eles mostram que o córtex medial ele parece ser o que tem uma atividade maior, quando você olha. O visual, depois vem auditório e depois vem somato motor. De novo, quando eu queria mostrar como você pode ver, tipo, todo mundo meio positivo ali, né? Sobe, mas tem uns que sobem mais. E aí o que vocês fizeram foi, mas vamos ver antes, o que tá rolando antes. Eles fizeram o mesmo tipo de medida para esse tempo 1 e 2, antes desse pico acontecer, para ver quão supresso tá cada uma dessas áreas. Ou quão mais ativado tá ou não tá. E eles fizeram essa figura aqui, e essa figura aqui, só para mostrar, eles fizeram tá retificado, acho que essa é a palavra. Ou seja, o que é positivo está negativo, né? Aqui é uma área negativa, e aqui eles só deram um ABS aí no MATLAB. E eles veem que essa área visual e medial, eles parecem seguir, né? São as áreas que também ficam mais negativas. Então, as áreas que baixam mais, que ficam mais supressas, são as áreas que sobem mais. São as regiões, pelo menos, que sobem mais durante o Shockwave Ripple. Dá para ver esse negativo lá na imagem? É isso aqui, ó. É o preto. Ah, tá, não, dá para ver bem. Beleza. É porque esse preto aqui, o preto aqui tá negativo, né? Aham. Tá. Não, tá bem. Talvez eu já tinha até falado, me perdi, me bombardearam de WhatsApp aqui, mas beleza. Tá. E aí vamos para outra imagem. Tá, essa outra imagem aqui foi outro negócio que eles fizeram lá, que eles fizeram o reverso. Eles tentaram achar o pico de atividade em cada pixel especificamente. E desse pico de atividade que eles acharam, eles foram ver como estava distribuído no tempo o power do hipocampo. E aí eles fizeram esse mapa aqui. Esse mapa aqui, de novo, não é atividade do córtex de voltagem, mas é o ripple power do hipocampo. Cada pixel aqui representa o ripple power do hipocampo. Essa área é relacionada com o ripple power do hipocampo. E eles conseguem ver... É meio complicado. Eles conseguem ver que mais ou menos as mesmas áreas que são ativadas antes, esse retroesplanial tem um pouquinho do visual aqui também, são as áreas que parecem ter um maior ripple power no dado. Foi uma forma de fazer tipo um controle que eles fizeram. E aí, de novo, eles fizeram essa mesma medidazinha aqui para achar esse pico e achar o volume de atividade ao redor do ripple. Eles mostraram também que visual e medial parecem mais ativados. O medial está estatisticamente significativo estatisticamente com auditório e com o somato motor, por exemplo. Então, se você alinhar por ripple, dá isso. Se você alinhar pela atividade do córtex, parece dar a mesma coisa também. Então, esse retroesplanial, por exemplo, essas atividades mediais e parietal de retroesplanial parece estar associada. Eles estão pegando picos de atividade no córtex e vendo a potência de ripples. Então, a medida é sempre lá no hipocampo, mas triggered pela atividade das áreas. Isso. Tá, entendi. Essa figura... É o contrário da figura anterior, né? É o contrário da figura anterior. Isso aqui que eles fizeram. Pegaram um exemplo aqui. Então, tem a oscilação lá que sobe e desce, né? Uhum. Eles detectaram esses picos e alinharam, cortaram aqui um pedaço de menos 1 segundo até 1 segundo do hipocampo, do power do ripple do hipocampo. Uhum. Tá. E aí, enfim, o que eles alinharam no final, eles fazem uma média disso aqui, que é esse vetorzinho aqui. E eles pegaram o power desse vetor, por exemplo, para cada pixel especificamente, qual é o power do ripple no hipocampo. Não sei se deu para entender. Uhum. Tá. Enfim, foi uma forma de controlar, achei legal. Mas ele tem muita figura e tem trocentas suplementar, né? É um calhamaço paper, né? Tá, tem uma tá, nem abri aqui, mas tem uma suplementar que acho que até é válido até para o seu laboratório, que eles mostram os eletrodos que estão no retroesplanial, nessas outras áreas aqui, o que é que tá acontecendo com essa atividade ao redor do ripple nesses eletrodos. Eles mostram que é exatamente ele cai. Então, no eletrodo você vê essa deflexão, e na imagem você vê que está subindo.
Aham. Só para lembrar. A próxima figura aí, para não estender tanto. Tá, aí o que eles decidiram analisar foram essas traveling wave, né, para ver se, beleza, tá ativado o retroespanial, né, mas esse negócio tá ativado e tá indo para onde depois? O que é que tá acontecendo? E aí eles fizeram uma medida que foi achar o pico dessa atividade e ver o lag desse pico em relação a zero, onde zero seria o pico do envelope detectado pelo Sharpwave Ripple. Deu para entender? Então, você detecta o Sharpwave Ripple, você tem um pico do envelope lá que ele detectou, isso é o ponto zero. E aí ele vai ver onde é que está esse lag da atividade relacionado a isso. Enfim, ele fez uma média, né, de todas. Isso aqui é uma média já de todas as áreas que ele fez. Então, cada área dessa que tem um picozinho, ele achou e foi ver como é que está Porque a pergunta aí é para ver o que acontece, né? Antes ou depois, né? A É, gente é. pega. E aí, enfim, dessa figura aqui tem várias coisas que ele tá mostrando. Isso aqui cada linha dessa é um animal específico. Ele está mostrando exemplos de animal com VSD, com imaginamento de voltagem com uretana, anestesiado com uretana. Está mostrando esse iGlue com uretana. Está mostrando o iGlue, que é um animal com sono normal, né? E foi só um bicho. Gravar 2 bichos, 3 bichos. Não, até gravar mais. Tá. E aí o que eles mostram, tem outra observação que eles fazem, que o pico, na verdade, na média dos animais, todos, ele tá negativo, né? Então ele meio que parece acontecer antes do zero. E esse pico, se você alinhar aqui pelo retroespanial, eles fizeram sorte, você consegue ver que do retroespanial ele vai migrando para outras áreas no córtex. Tá. E aí essa figura tem, né? Tá, essa figura... Muito variável, né? Assim, esse é, lag aí. essa figura aqui eu conversei com o menino, eu disse que eu fiquei meio assim com essas análises aqui. Mas parece um resultado bem, bem sólido, pelo menos essa parte B aqui, não essa parte. Mas essa figura aqui, isso aqui é o lag que eles acharam, isso aqui é o Mas por que tem várias linhas? Eu quero entender o que tem várias. Porque. cada animal. Cada linha é um animal. Tá bom. Cada linha é um animal, desculpa. Tá, e aí se você olhar, por exemplo, alinhado pelo retroespanial, que está nesse preto aqui, você consegue ver que o lag dessas outras atividades, elas são ao redor do retroespanial, né? E essa área vermelha aqui, eles disseram que é uma área que eles decidiram não analisar porque a atividade é tão baixa nela que não vale a pena, não seria nem relevante. Enfim. Mas peraí, outra coisa básica ainda é negativa é o quê? Activation Peak Time, que significa que acontece antes? Acontece antes. Na média, você consegue ver, por exemplo, nesses exemplos aqui, ele está mostrando que a média do pico dessas atividades acontece antes, no retroespanial e em boa parte das outras áreas também, né? Aham. Tá. Tá. E a figura B, ó, isso aqui foi fiquei meio assim, mas vou dizer por minha experiência também, que eu analisei um negócio muito parecido e eu achei o mesmo resultado. Mas o que eles fizeram aqui foi o seguinte: eles pegaram momentos aleatórios nessas áreas, tipo aleatório no dado, sem ser relacionado com Ripple ou nada, e pegaram o ponto central do Ripple e foram ver de onde essa área está indo, e de onde essa atividade está indo, e para onde espacialmente ela tá migrando, tipo, em ângulo. Ou seja, o que é isso aqui? Eles usaram uma técnica de optical flow, que foi uma toolbox que eles desenvolveram no laboratório também, junto com esse optical flow de outros papers aí, que é um método que você consegue ver a propagação de um pico no espaço. Ou seja, baseado na fase e no shift disso, nesse lag aí, você consegue ver de onde a onda está indo e para onde a onda vai. E no final você tem um vetor resultante, uma seta resultante mostrando para onde está indo e para onde vai. Eles usaram esse método aí. E aí eles usaram, nesse exemplo aqui dessa figura, eles fizeram eles jogaram tipo 20 exemplos aleatórios de pontos randômicos no dado, só 20. Eles usaram, enfim, 20 pontos do Sharpwave Ripple para mostrar onde essas ondas estão indo durante o Sharpwave Ripple. Eles mostram, por exemplo, que no Mas retroespanial... o randômico, eles não podiam ter sentado o pé e feito trocentos? Pois é, isso que eu não É. gostei. Nem suplementar, eles fizeram muita coisa mais que isso, não. Figura suplementar, tá É. suplementar de outras áreas aqui, mas não tem muita hardcore, não. Muita coisa pesada, não, na análise. Mas, enfim, minha experiência, que eu fiz umas análises muito parecidas aqui, eu achei também resultado bem parecido com esse.
Só achei as análises dele meio simples. Mas aí quando você olha, por exemplo, o retroesplanial, em momento aleatório, ele parece ir para baixo, né? As ondinhas, ou sei lá o que está acontecendo lá. Mas quando você olha durante o Ripple, que ele está ativado, ele está migrando de um canto para outro, ele está mais phase locked para ir para essa parte lateral. E a mesma coisa para o V2, que é uma área entre o V1, né, e o retroesplanial, tem esse V2 aqui, que ele também está ativado e ele meio que recebe o tail da ativação do retroesplanial. O retroesplanial ele se ativa, mas aí esse tail dessa atividade também decai para o V2 ali. E ele mostra que, enfim, todas essas linhas, a linha medial aqui, por exemplo, singulado também, V2, retroesplanial, ele durante o Ripple, ele parece ter uma migração de atividade dessa linha medial para a parte mais lateral do cérebro. Ou seja, ele migra assim. Enfim, isso é o que eles fizeram. Tá, e aí o que é que eles falaram? Tá, eles falam que na média eles acharam a atividade tendendo mais para negativa, né? O pico era mais negativo ali, quando eles mostraram, mas eles falaram que o pico pode não representar muita coisa, porque se o pico tiver negativo, mas a distribuição, se for uma onda meio gorda assim para a parte positiva, talvez isso possa contar, por exemplo. E aí o que eles fizeram essa outra medida aqui, que é uma medida desse índice de assimetria, onde eles fazem esse cálculozinho de área, né, entre A e B, seria depois do Ripple e antes do Ripple. Eles fizeram a área debaixo da curva aqui. E esse valor aqui ele é um valor que flutua de menos 1 até 1, né? Onde se for 1, ele está mais relacionado com A, se for menos 1, ele está mais relacionado com B. Ou seja, acontece mais antes. Essa segunda parte é só uma proporção de valores negativos no retroesplanial. Desculpa, eu esqueci. Eles falaram que boa parte do pico estava negativo aqui. Eles acharam antes do zero. Mas eles decidiram ter um foco no retroesplanial pela relevância, a área mais ativada e tudo mais. Então, daqui para frente é só retroesplanial. Tá, e aí, isso aqui é a proporção de negativo, né? Quantos por cento dos Ripple que eles gravaram são mais negativos? Eles fizeram uma média por animal. Eles mostram que a maioria, né, 50% seria igual. Eles mostram que a maioria dos animais, dos eventos, eles acontecem antes do pico, na média. Aqui eles alinharam, fizeram uns scores de todos os eventos, então todos os eventos de Ripple que eles analisaram no tempo. Então não é que tem de tudo, então, né? Tem precedendo e tem depois. Isso tem precedendo e tem depois. Por isso que no abstract eles falaram lá que tem esse around. Isso explica o tipo. Mas o around, o abstract me dava primeiro uma ideia, sem ver os resultados, que ia ser uma atividade antes e outra depois, mas não é, né? Dependendo do trial, pode ser antes, pode ser depois, mas esse double peak que eu imaginei que seria, isso não tem, né? Acho que a última figura vai responder isso. Relacionada, acho que a última figura é exatamente sobre isso. Tá, mas aí, tá, vamos continuar aqui. E aí o que eles fizeram nessa B foi, eles dividiram esse índice de assimetria, né, do retroesplanial em quartis. Então, primeiro quartil, que seria mais negativo, ou seja, mais B, né, tem mais volume em B. Q1 e Q2, que seria mais ou menos no meio, igual ali, e ele fala que esse Q4, o quartil 4, é o quartil que é mais ativado depois. E se você alinhar essas atividades, por exemplo, só do quartil 1, que é o mais negativo, né, que seria mais aqui, com o quartil 2, que é o mais positivo, com o quartil 4, desculpa, que é o mais positivo, você consegue ver na atividade do retroesplanial que ele, relacionado ao Ripple, né, que ele realmente ativa mais ou ele ativa depois. Enfim, mas isso é circular, né? Assim, tem que dar isso, né? Por definição de como isso foi montado. Né? Sim. É circular. Enfim, mas só para mostrar, né? Válido aqui. Não, sim. E aí eles mostram o M-Way do hipocampo, como é que tá. Se você alinhar os eventos que o retroesplanial apresenta no quartil 1 e no quartil 4, eles mostram que tem uma bolinha de MUA aqui para antes, no quartil 1, né? Onde o retroesplanial está mais ativado antes. E onde o retroesplanial está ativado depois, tem também uma bolinha aqui de M-Way no hipocampo. Só me ocorreu, como a gente tem gente nova aí também, né? Só para explicar, essa tal da lógica circular é quando
o resultado ele é oriundo da própria definição, né? Então, pegar um exemplo extremo, assim, você imagina, sei lá, tem uma porta de 1,50 m de altura. Aí você põe uma galera para tentar passar pela porta. Aí depois você vai e pode tentar publicar um paper assim, as pessoas que passaram pela porta têm altura menor do que os que não conseguiram passar. Mas, tipo assim, tá, isso é completamente esperado pelo design, né? Então seria uma lógica circular. Não estou dizendo que há algo de errado em fazer esse tipo de... É só para mostrar que realmente a análise que eu estou fazendo é um reality check, né? Mas, enfim, mas você tem que cuidar, porque às vezes tem papers que têm lógica circular, o main result é uma lógica circular, mas os próprios autores não se deram conta, né? Isso é muito trabalho do revisor também, né? Sim. Só para cultura geral científica aí. Sim. É um bom ponto. Tá. Tá, e aí o que eles fizeram, eles calcularam aqui o AI, eles fizeram esse índice de assimetria para o MUA do hipocampo, ou seja, para esse cara aqui. E eles distribuíram. Peraí, deixa eu me lembrar. Não. Não. Me perdi aqui. Peraí. Deixa eu aproveitar que você se perdeu para fazer outra pergunta. Eles estão relacionando picos, né? Picos de atividade no córtex com picos da potência de Ripple, né? No hipocampo. Uhum. Aqui, nesse caso, eles estão analisando agora a área debaixo da curva de... Então, tá, tudo bem, mas esse Sharp Wave Ripple Activity está relacionado com o pico do Sharp Wave Ripple, né? Isso. Por que eles não analisaram em relação ao início do Sharp Wave? Porque tem um limiar aí, né? Tem um threshold para você detectar o Sharp Wave Ripple. Sim. Acho que podia ter feito também. Não sei, não tem um argumento contra isso, não. Assim, eles estão inferindo que o pico da atividade tem uma relação com o pico do Ripple, não com o início do Ripple. Assim, só uma observação. Nada, não sei, se você tivesse alguma informação sobre isso, beleza, mas se não... Seguinte. O negócio é que se você alinhar pelo início do Ripple, por exemplo, na hora que ele cruza o threshold, vai dar a mesma coisa, só que vai estar mais um lagzinho o resultado. Vai dar muito similar, eu acho. Mas enfim, concordo. Dá pra ter feito análise disso. Pelo que eu sei, eles fizeram muitas análises aqui. E isso aqui foi a melhor versão que eles conseguiram achar, assim, do final de resultado de paper. Que eles conseguiram montar esse paper. Mas ele tentou classificar Ripple baseado, enfim, em frequência, por outras coisas aí, pra ver o que achava. Beleza. Não deu muito rock, não. Massa. Tá, deixa eu lembrar aqui, deixa eu voltar aqui. Tá, não lembro essa figura aqui, o que eles fizeram aqui? 4. Eles fizeram eles pegaram o MU do hipocampo e eles jogaram os valores do retroesplanial e do RSC, né? Desculpa. Eles pegaram esse cara aqui, os valores, os caras que eles acharam aqui do retroesplanial, e esses eventos aqui, eles calcularam o índice de assimetria do hipocampo. Eles mostraram que o MUA, por exemplo, eles também têm mais volume depois para quando o retroesplanial tem volume depois, e o MUA também teve um volume mais antes para quando o retroesplanial teve volume antes. É isso que eles estão querendo mostrar aqui. E aqui é só a mediana, esse tracinho aqui. Bem bacana isso aí. Bem na hora que eu tirei o Newton, vem a mensagem, estou sendo bombardeado. Eu gostei, né? Aí não tem nada de circular, né? Então é bacana. Isso. Tá, eu acho que eles entraram num ponto circular e no fim, o resto do paper eles vão tentar provar que não é circular. Acho que o resto do paper é basicamente isso. Tá, eles fizeram uma média desse MU do hipocampo para enfim, o 1 e o 2, e eles mostram que é significativo. Aqui foi um exemplo de um animal que é cross animals. Esse aí é o Asymmetry Index, né? Isso, que é esse cálculo aqui. Não faz sentido, eu vi ali a forma.
É um Tá, menos e o aí outro, tá? Tá. E aí depois disso, tá, o que eles fizeram foi a mesma coisa, só que pro Mua. Eles fizeram essas mesmas análises que eles fizeram aqui, só que agora decidiram olhar só pro Mua, para ver se o retroesplenial também gosta do Mua. Eles mostraram que o Mua, enfim, o Mua parece seguir o retroesplenial, mas agora vamos ver se o retroesplenial segue o Mua. Entendeu? Circular de novo, né? Aí eles fizeram a mesma coisa pro hipocampo, né? Pegaram o primeiro quartil e o quarto quartil desse Mua. Eles mostraram que esse aqui, proporção do retroesplenial. Tá, eles... Tá diferente, né? Proporção de negativo, esse aqui é proporção do retroesplenial o mesmo sinal. Ah, tá. Esse aqui ele tá tentando mostrar os que tem overlap, né? O quão overlap é desses eventos do Q1 do hipocampo com os eventos do Q1 do, do retroesplenial, quando eles fazem essa análise. E aí, quando você plota esse AI do retroesplenial com do Mu no hipocampo, você tem uma correlação positiva. Então, eles parecem gostar do outro. Faz essa distribuição, você faz a média da atividade do retroesplenial só pelo os Mu do hipocampo que foram mais negativos no extremo e o que foram mais positivos no extremo, você consegue ver também que tem uma distribuição também temporal aqui. E aí, tá. E aí eles fizeram enfim, a média do MUA do Q1 e do Q4. E aqui fica bem mais claro do que nesse exemplo aqui, né? Aqui é pelo Q1 e Q4 do retroesplenial e eles fizeram quando você faz pelo do hipocampo, fica até mais claro, mais bem dividido. E aqui a média. Em B ele faz a média do Q1, dos que ficam no meio aqui e dos que ficam depois. Vocês conseguem achar que... É análise reversa no fim da outra figura, né? Porque antes era o neocórtex, né, dando esses quartis de atividade mais para um lado, mais para o outro. Agora essa assim, beleza. Agora vai lá olhar no córtex, mas é o contrário do que ele fez, né, na outra figura. É exatamente o contrário do que ele fez na outra figura. Mas aí ele mostra que, enfim, parece ter esse piquinho lá no retroesplenial antes, para o Q1, né? Para o que se ativa antes, comparado ao zero. Os que ficam no meio aqui, eles ficam lá distribuídos no meio, e tem os que ficam lá ativados depois. Parece ter essa distribuição temporal. Pelo menos hipocampo e retroesplenial parece estar conversando muito aí. MUA, atividade no retroesplenial related. Tá. E aí a gente vai para... Aqui é alguma figura. Tá. E aí, uma coisa que eles pensaram é o seguinte: esse volume dessa atividade aqui do MUA, antes e depois, isso aqui pode estar relacionado com esses double ripple que acontece, que você tem dois eventos de ripple acontecendo num curto intervalo de tempo. E o que eles podem estar olhando, por exemplo, é isso, né? Você tem double ripple, você está olhando para o segundo ripple, mas tem um ripple antes acontecendo, e depois você tem esse MUA alto. Ou o oposto, você está olhando o primeiro ripple e tem esse MUA depois que está acontecendo lá. E aí, para fazer essas análises, e o interessante desses double ripple, para dar um peso nisso também, é que tem um paper, eu não lembro de quem é, mas ele mostra que esses double ripples parecem estar relacionados com estão relacionados com replay, no sentido de que, por exemplo, você tem um linear track, e aí você tem um primeiro ripple, e o primeiro ripple está relacionado com uma sequência no espaço do linear track, e quando você tem o segundo ripple está relacionado com a continuação dessa sequência. Então, um replay e um replay da continuação do replay. Não sei se é verdade, mas eu só mostro aí. Tá, e aí ele mostra um exemplo aqui de um ripple. Vou ser honesto também com vocês. Esse exemplo tá muito bonito que ele mostrou, mas lembro quando eu malto anestesiado com uretano e normalmente os ripples são uns ripples meio gamoso. E o uretano também ele diminui a frequência no geral das oscilações. Gama, teta, tudo cai. Tá, e para fazer essa detecção desses double ripple, eles usaram 3 critérios. Que foi tem que ter dois eventos detectados em um intervalo de 200 milissegundos. O final de um ripple não pode ter overlap com o início do outro ripple, tem um negócio assim. E tem, enfim, outra condição aí que eles fizeram que eu não lembro. Mas aí o que eles estão considerando nesse alinhamento desses double ripple
que tem um máximo de 200 milissegundos de lag, eles estão considerando só o primeiro, eles estão alinhando pelo primeiro, sempre. Então, eles detectam, mas eles estão alinhando sempre pelo primeiro. E aí, eles mostram esse exemplo aqui, né? Quando você tem um ripple individual alinhado, ou quando você tem esses double ripple alinhados, você consegue ver essa high frequency aí depois. Essa daqui é outra figura. Tá, e aí, eles distribuíram a probabilidade desses ripples, desse single ripple, pelo MUA, e realmente parece ser verdade, né? Enfim, não é que parece ser verdade, mas o single, que ele tá único lá, o MUA, ele realmente tá no meio, e que você tem o bundle, que ele aparece mais depois, quando se faz esse índice de assimetria, ele também aparece, tem um volume maior para depois. Ou seja, isso provavelmente... Mas o bundle, peraí, em termos de timing, o bundle ele considera o segundo? Porque bundle é um grupo, né? Isso. Não, quando você tem esse evento aqui, por exemplo, Adriano, você está alinhado pelo primeiro, né? E você tem um MUA alto aqui e você tem um MUA alto depois. Então, nesse sentido, se você fizer esse cálculo do índice de assimetria, você vai ter um volume maior de MUA para depois. Uhum. Então, eles estão só mostrando aqui. Mas o zero aí é o primeiro ripple, então? Ou eles fazem para todos? É só o primeiro ripple. Beleza. O single é ele, né? O single tá Sim, sozinho. sim. Não, mas minha dúvida é o que é o timestamp do bundle, né? Mas deve ser o primeiro mesmo. Mas tem uma linha vermelha aí, né? Ah, não, é a Onde média. apareceu o Ah, sim. segundo? Aqui é a mediana. É a mediana, né? Não. É. Ah, tá. Mediana da distribuição. É a mediana da distribuição. Então, a mediana do single, ele tá ao redor de 0 mesmo. Bom. E a média do bundle, ele tá para depois. Que faz sentido, porque tem um ripple depois, né? Que ele tá alinhado pelo primeiro. E ele faz a mesma coisa pelo retroesplanial. Ele também acha meio que essa diferença. E se você olhar no zero, porque o zero é onde tem o ripple, né? Você consegue ver que o volume do retroesplanial para single, quando ele está sozinho, ele é antes. E quando você olha para o double, ou seja, de novo, a gente está alinhado pelo primeiro, ele fica perto de zero. Ou seja, o que é que isso diz? Tem uma figura aqui que eu separei. Tá. Ou seja, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Quando você tem Tem um ripple sozinho aqui? Tem não. Tá. Ignora esse aqui. Você tem um ripple lá, parece ter um retroesplanial ativado antes. Se você tem um ripple e ripple, você parece ter um retroesplanial ativado entre os dois aí. Você não tem dois picos de retroesplanial, você tem um retroesplanial ativado no meio. E aqui, enfim, aqui é a mesma coisa, mas across animals, né? Ele fez o HPC do hipocampo e do retroesplanial, mesmas figuras, só que across animals. E isso aqui ele está mostrando a mediana. O min, o min do aí. E você consegue ver que, enfim, é estatisticamente significante. Um está ao redor de zero, o outro aparece depois. Esse aqui também é verdade. O retroesplanial ele aparece antes e o outro ele aparece ao redor de zero ou depois. Enfim, entre um ripple e outro. E essa figura aqui, tá. Isso aqui, acho que a gente vai precisar da outra figurinha lá. Isso aqui é circular, mas eu quebrei a cabeça para entender direito. Mas isso aqui é a proporção de single e de bundle ripple só no Q1. Eles estão olhando o retroesplanial Q1, ou seja, esse cara aqui. Eles estão pegando só esse cara aqui do retroesplanial que mostraram esse índice de assimetria antes. Ou seja, quando o retroesplanial está ativado antes, bora entender assim. O retroesplanial está ativado depois do ripple. E eles mostraram que quando o retroesplanial está ativado antes, se você pegar a proporção desse single e bundle, você consegue ver que tem mais single do que bundle. Tem mais single ripple, esses ripples são mais single do que bundle. O que faz sentido nesse esquema aqui. De novo, você ignorar esse negócio aqui. Quando tem só um ripple, você tem um retroesplanial ativado antes. Se você tiver... E nesse caso aqui, ele não cabe, né? Porque ele tem que estar ativado antes do primeiro ripple. Lembrando que ele está alinhado sempre pelo primeiro... Tá, mas isso é muito complicado de explicar. Tá, deixa eu ver para a segunda aqui. Proporção de single e de bundle no ripple, olhando para o quarto. O quarto é onde o ripple está ativado depois. Quando o ripple está ativado depois, você tem
mais volume desses bundle, ou seja, desses double ripple, do que o primeiro ripple. Por quê? Por causa dessa figura aqui, de novo. Ou seja, quando quando isso aqui é o primeiro, né, que está alinhado, isso aqui é o tempo zero. Então, quando você tem os retroesplenial ativado depois, você tem uma chance maior de ter esse double ripple. É isso que ele está tentando dizer aqui nessa figura, basicamente. E na D, eu sei que é difícil, que é complicadinho de entender. No fim, aumenta... No fim, o que Peraí, ele proporção... Não, eu estou pensando, proporção... Não, o troço não soma 100, né? Não. Não, não soma 100. Single and bundle. Tem um pedaço que não está aí, então. A proporção devia ir até 1, né? Como 1 sendo 100%. Pois é. Mas, enfim. Enfim. É como se tem umas que não são nem Ripple nem bundle, que a gente não está vendo. Não consigo classificar. Sei lá. Bom, tudo bem. E no geral, era ali em cima, HPC. No geral, o single, cadê? Single and bundle, ele não tem a proporção... É que essa proporção geral, independente de quem está ativo ou quem não está ativo, ele não mostra, não? Como assim? Não entendi a pergunta. Qual é a porcentagem de ripples que é single e porcentagens que é bundle, independente? Ele fala texto, eu não lembro. Não lembro de ter visto Não, isso. tranquilo. Talvez ele fale no texto. Beleza. Tá, mas aí o que ele mostra, enfim, o que ele mostra aqui na D é a mesma coisa da C, só que é para o MUA do hipocampo. Ele mostra que o MUA também gosta da mesma coisa. Quando você tem, ou seja, quando você tem um volume de MUA que está mais para antes, a proporção de single é maior, que é até estranho isso aqui. Ou seja, quando você tem só um ripplezinho lá honesto na dele, ele tem um MUAzinho antes, comparado com o double. Isso pelo menos mostra que quando ele está selecionando o double, ele está selecionando realmente o que se ativa depois e não o que se ativa antes. Nesse caso. Porque quando ele mostra quando o hipocampo ele tem um volume de MUA maior para depois do primeiro ripple, ele mostra que a maioria desses casos são bundle. Isso aqui é mais uma figura para provar que ele está pegando os casos certos. Eu diria. Sim, ou seja, retroesplenial e hipocampo, MUA, atividade no retroesplenial related, tá muito alinhado. Aí daí o que eles fizeram para terminar foi alinharam de novo, né, a atividade do córtex para os unit, para os ripple que acontece single e para os bundle, e eles mostram que, enfim, eles esperavam ter 2 picos de ripple, de retrosplenium, mas você não tem 2 picos de retrosplenium, você tem um pico de retrosplenium, o bundle, que ele dura mais. E que ela acontece, na média, ela acontece entre os 2 casos. Ou seja, quando você tem um single ripple, você tem um retrosplenial majoritariamente das vezes antes, e quando você tem um bundle, você tem o retrosplenial no meio, entre um e outro. Retrosplenial parece predizer o ripple, mas quando você tem 2 ripple, ele parece predizer o segundo ripple, não o primeiro. E aí na discussão, o paper meio que acabou, aí na discussão ele fala de que esse hipocampo neocortex interaction pode estar relacionada nesse caso com o hipocampo conversando com o córtex, aí o córtex dá uma resposta para o hipocampo, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Mas o que eu queria trazer mais de discussão no final, assim, a discussão é bem... Mas eles não trazem muita ideia nova, eu diria. Mas o que talvez seria interessante, que eu queria mostrar, é o seguinte. É uma coisa que eu estava pensando, que, enfim, não estou falando nada de verdade. Mas é que quando você tem... Esse aqui é o trabalho do Logotest, que eu falei no começo, que você tem essas default mode network, que são essas áreas associativas mais ativadas depois do Shockwave Ripple no hipocampo. Você tem esse tipo de estudo, você tem estudo mostrando que esses Ripple, eles realmente estão relacionados com áreas associativas e não é um evento que você tem um Ripple e aí você tem uma área sensorial ativada, por exemplo. Esse negócio parece estar relacionado
com atividade associativa, e tem vários papers mostrando isso, não só esse aqui, inclusive com eletrofisiologia também. E aí tem esse review que os caras soltaram, que é do Matthew Walker, que é um cara lá da Berkeley, que o que ele falou foi o seguinte: talvez o que esteja acontecendo é o seguinte, você tem durante o encoding, você tem o animal, enfim, o ser vivendo e tendo experiências no mundo, e que você tem o hipocampo comunicando o tempo todo com o córtex, com o default network, comunicando com essas áreas e também com outras áreas sensoriais, por exemplo. E o que acontece durante o resting state, talvez essa figura não seja melhor, tá? Mas o que acontece durante o resting state é que essas outras áreas sensoriais, por exemplo, elas... Tá, deixa eu inverter o slide aqui, desculpa, eu vou me perder aqui, mas deixa eu inverter o slide. Tá, esquece aqui, dá um tempo aqui para essa figura aqui, vamos aqui para essa daqui. Tá, o que é essa figura aqui? O que é que os caras fizeram aqui? Isso aqui é um exemplo desse mesmo tipo de dado, onde os caras estimularam áreas sensoriais diferentes. Então, vocês estimularam whiskers, área visual, botaram um tom lá pro bicho, e eles gravaram com o animal awake e o animal anesthetizer. E quando você consegue ver no tempo, voltagem também, né? Você consegue ver no tempo é que você tem atividade, por exemplo, aqui do córtex visual estimulado, você tem um visual lá aparecendo, mas você consegue ver que começa a aparecer uma área associativa também ativada aqui. Nesse caso, parece ser singulado. E quando você olha, por exemplo, outro exemplo aqui é o córtex auditório, quando você estimula também, você bota um tom, ele tem uma evocação, mas aí você consegue ver um comecinho de alguma coisa aparecendo aqui no animal anestesiado, mas quando você olha para o awake, isso fica muito mais claro, que nesse caso aqui é o parietal. Quando você olha no tempo dessa estimulação, o quiet e o anesthetize para ambos os casos, você consegue ver que quando o animal está anestesiado, você tem mais atividade da área sensorial, você tem um pouquinho de área dessas áreas associativas, mas quando o animal está acordado e está prestando atenção, que você tem uma informação sensorial que o animal está tendo esse encode, isso parece também estar ativado no mesmo nível de área sensorial, também, enfim, córtex associativos atrelados a essa atividade sensorial que o animal acabou de receber. E o que os caras fazem nesse paper é mostrar que, provavelmente durante o encoding, você tem informações sensoriais acontecendo que estão o tempo todo comunicando com áreas associativas. E aí, provavelmente, durante esse replay, o replay ele conversa muito mais com essas áreas associativas que tem informação sensorial do que conversar diretamente com a área sensorial, enfim, para algum tipo de consolidação. Ou seja, parece, pelo menos nessa teoria aqui que os caras trazem, é que o Ripple, ele não conversa direto, ele não consolida uma área direto sabe, quer consolidar uma área visual, uma informação visual. Ele não vai para o córtex visual para dar isso. Ele vai para o córtex sensorial, córtex associativo da área visual, associado à área visual. Nesse caso, pode ser retrosplanial, ou pode ser até singulado, outra área assim. Enfim, a Default Network, ela tem vários córtex associativos. E para terminar tudo, isso aqui eu não queria falar, mas é mais uma crítica para a gente do campo de animal, mas é que a gente lê muito paper de animal, a gente não lê paper de humano também, e a galera de humano normalmente fica muito inspirada pelas nossas pesquisas. Mas o negócio é que, paralelamente com o que a gente está fazendo, está tendo muito descobrimento de coisas interessantes também em humano. E o que é que os caras fizeram com essa Default Network hoje é que isso não é mais uma functional connectivity sólida e é um hub que aparece às vezes. Os caras estão mostrando que isso cara, o cérebro é um negócio dinâmico, né? Isso flutua. Você tem hora que tem uma área ativada. Elas são mais associadas nos gerais, áreas associativas. Elas conversam entre si mais, mas elas também dividem informações sensoriais, como eu mostrei. Elas também fazem outras coisas. E hoje em dia tem muito estudo mostrando que essas default network já estão fragmentadas assim, em diferentes partes que estão relacionadas não só com outras áreas sensoriais, outros processamentos, mas também com, enfim, outras informações que estão sendo acquired pelo indivíduo, né? E talvez, por exemplo, uma coisa que eu fiz também nesse tipo de análise que é bem parecida com essa galera foi eu fiz um PCA e um ICAzinho e o negócio começa a mudar também. O problema de você fazer média é que você consegue ver a área mais ativada proeminente. Mas isso não quer dizer que todos os casos são assim.
Pode ter 50% dos casos assim, os outros 50% são distribuídos em outras áreas. E quando você faz um PCA e ICA nisso, você consegue ver que tem momento que o singular está mais ativado, momento que o retroesplanial e singular estão ativados, ou tem uma área que é TA, mas aqui do lado também que está associada com o retroesplanial, ou sozinha. Então o negócio começa a mudar. E outro exemplo também que eu fiz é que se você pegar os mesmos exemplos dessa galera, desse paper todo, com Ripple, todas as análises, e você no lugar de filtrar para Ripple, você filtrar para low gamma, você acha na verdade a mesma coisa que eles acharam, só que o retroesplanial mais ativado ainda. Então, possa ser o caso de que os caras deviam ter feito um controle melhor desse Ripple, sem o gama, ou do gama isolado, ou alguma coisa assim. Bom, tem correlação parcial, tem formas de fazer isso, né? E bom, acho que é isso. Esse é o finalzinho que eu queria fazer e é isso. Muito bem. Tá massa. É um calhamaço, né? Os caras fizeram aí, né? E tem umas trocentas implementaram também. Esse foi o doutorado do cara, né? 6 anos brincando isso aí. Cara. Tu andou lá com eles, né? Peraí, tu andou no Canadá, né? Eu tava lá em Lethbridge, essa universidade aqui. A universidade é bem pequena, assim. Foi o inverno, chato, frio. Mas tu foi lá para ver essas técnicas aí? Eu aprendi essa técnica lá, aprendi com esse cara aqui, Mustava. E aí eu trouxe para cá, para Holanda, a ideia era fazer coisa aqui. E aí o que eu tô fazendo aqui agora, na real, eu diria que é uma versão 2.0 dessa técnica. Ou seja, é um negócio mais ratiometric, com 2 câmeras, tá. E o que a gente tem aqui é um animal já mutante para voltagem. Então, eu não preciso fazer craniotomia, por exemplo. Eu só preciso fazer... Abro um pouquinho lá e eu já consigo ver essa atividade do córtex. Então, nesse caso, eu tô com o animal acordado, fazendo tarefa. Eu tô analisando esse tipo de coisa que esses caras fizeram aqui, Mas é um miniscope daí que tu põe? Não, é head fixed. Aham. É um setup bem grandão assim, mas é nota head fixed. Tem uma treadmill lá, então ele tá freely move. Head fixed moving, né? Mas ele tá fazendo tarefa e tem white state também, tem essas outras coisas. E tu tá com o Francesco aí, com batalha? Tô com o Francesco aqui. Tá. Não, porque tu tinha uns 2 chefes, né? Não sei também. Não, agora eu tô só com o Francesco. Beleza. E vai indo aí tem prazo? Como é que é? Tá corda no pescoço? Tá tranquilo? Cara, É mais ou menos? Eu tô tranquilo. Eu não sei, eu me impressiono muito normalmente. Mas eu conversei com o Francesco, ele entrou de férias agora. E a última reunião que eu tive com ele, eles, não, tá tudo certo, tá tudo bem, isso aqui. Eu não sei, eu tô meio tranquilo, tem um pós-doc que a gente começou a trabalhar junto agora, muito bom. Ele tava antes com o Titivari, Sim. e o cara é muito bom, assim. Ele pegou esses dados aí, ele tá tirando uns resultados assim que eu tô assistindo, meu Deus do céu, eu nunca pensaria nem em fazer 5% do que você tá fazendo aí. Tu tá de experimentalista bastante também. Eu tô analisando muito dado, mas eu tô muito experimentalista também, porque eu tive que implementar essas coisas aqui, foi tempo também. Eu tive que me desacostumar de ser pobre. Eu cheguei aqui, tinha muito dinheiro, tinha que comprar as coisas. Meu Deus, não, eu tenho que comprar o mais barato. Não compro o mais barato, compro o melhor. Eu tenho que comprar o mais barato. Mas tá massa. Não, mas se o Francisco não tá com pressa e estiver pagando teu salário, tá bem também, aproveita. Nisso tá bem, assim. Eu apresentei uns resultados que eu tenho nas conferências aí. Eu tava com muito medo de levar, não sei, um chicote. Mas não, o pessoal gostou. Teve o Lanovski que eu apresentei lá no laboratório dele, foi massa. Teve... E olhando para córtex também, imagem de córtex. Sim, e hipocampo também. Chegou agora, no próximo animal vou colocar um probe no hipocampo. Então vai ter probe, isso tudo, o animal fazendo a tarefa, tal, os negócios. E o que eu tô fazendo agora, na real, e tô analisando muito, é esses criticality, esses neuronal avalanche. Pra ver nesse caso, Gama e Ripple, por exemplo. E eu tenho um resultado bem sólido, assim, eu vou dar um spoiler aqui, mas é muito sólido a Cross Animals. Large Avalanche, quando você tem flutuações gerais, assim, todo ativado, com Traveling Wave, tudo. Isso está muito associado com Gama no hipocampo. Isso é, assim, bem sólido isso. E quando você tem Ripple, ele é mais um negócio
Ele está associado com Avalanche, mas é mais local, é mais um negócio tipo retroesplanial, um negócio simples ali. Tá massa. Mas por enquanto, pandemia pegou geral aí também, né? Complicou. Foi difícil, assim, no começo. Ainda mais que eu tive que fazer tudo sozinho e os caras bloquearam aqui. Eu tinha que trabalhar sozinho, tinha horário para trabalhar. Tá, mas consegui entrar. Tem uma quebrada em todo mundo aqui. Você segue entrando no lab aí, tranquilo. Eu tô no laboratório agora. Agora Corona meio que tá acabando aqui, os caras estão abrindo tudo. Aí a universidade eu posso vir já, sem estresse. Mas ainda tá meio proibido para aluno, eu acho. E o Brian, tu encontra por aí? Encontro, o Brian senta ali, mais ou menos. Tá, direto, então. O Brianzinho tá dando show aqui, viu? Dando aula. Massa. Também são bem formados, né? Mas, enfim. Mas valeu, Rafael. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa a mais aí. Deixa eu ver aqui. Não tenho nada, não. Acho que... Não sei. Eu, por exemplo, uma coisa que eu penso é como é que eu poderia empobrecer essa técnica e se eu conseguisse implantar isso no Brasil. Tem como você fazer de um jeito muito barato isso. Tipo, faz o Robin Hood, põe na mala. Cara, tem como você fazer, por exemplo, no lugar dessas câmeras, tem um amigo meu no Japão que ele fez com câmera de Raspberry Pi. Então, essas câmeras carona, tal, não sei o que, esse cara faz com a câmera de Raspberry Pi, você acha o mesmo resultado. O Charles é bom também nessas engenhocas aí. Tem como fazer um negócio barato aí. Parece fancy e tudo, assim, é fancy, mas tem como fazer bem barato isso. E eu acho que isso é o ponto do negócio, assim, se pegar alguém motivado aí que queira fazer e tal, tem como desenvolver. E dá pra fazer muita ciência com isso, né? Tá massa. O próprio Miniscope tá rolando, né? A Jéssica aprendeu bem, ela tá de volta no Natal agora. Mas, enfim. Mas valeu, então. Obrigadão aí, né? Despende, bom te ver. E sucesso, com a coisa grita, né? A gente vai estar... Eu gosto de se ver aí semanalmente, né? Vira e mexe, tu tá aí também. Sim. Mas tá massa. Precisar de qualquer coisa aí também, estamos aqui. Eu queria um sistema de videocâmera, né? Beleza. Então tá, velho. Abração aí, velho. Valeu. Falou, galera aí. Abraço. Valeu, galera. Obrigado, Rafael. Muito bom, Pedro.